Amados queridos irmãos, paz de Cristo, salve Maria Santíssima, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã, nessa hora, nesse momento. Vamos falar da palavra, de hoje. A palavra hoje está em Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo 24. Essa é a palavra que vamos meditar hoje nessa manhã. Aquele que ouve essas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante ao homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Com efeito, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos. Essa palavra é muito forte, A palavra da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Sempre que Jesus for falar de família na Bíblia, sempre que a Bíblia for relacionar com família nas Escrituras, ela vai falar como casa, Porque essa palavra família é uma palavra um pouco moderna e é uma palavra muito mais aqui do nosso Brasil, da nossa região, enfim. Então, nas Sagradas Escrituras sempre envolve casa. Por exemplo, no Salmo 127, também fala que se o Senhor não edificar a casa, a família, em vão trabalham os que a constroem. Nós vemos também em Zaqueu, em Lucas 19, a passagem de Zaqueu, que é preciso hoje que eu fique na sua casa. Jesus fala também para Zaqueu, é preciso que eu entre e fique na sua casa hoje. Então, 87 vezes a Sagrada Escritura fala de casa. Em 87 vezes as Escrituras tratam do assunto família. Então, a família é uma instituição tão importante que ela foi a primeira instituição formada por Deus, instituída por Deus. Logo no começo, em Gênesis capítulo 1, ali quando Deus faz Adão e depois de Adão faz Eva, ele constitui, ele falou, multiplicai a terra, sede fecundos e multiplicai a terra. Largarão pai e mãe, e os dois se unirão e formarão uma só carne. Ali é a família. Constituída pelo plano e pelo projeto de Deus, é a família. Então vamos ver a tão importância que é a família, que Jesus ele também realiza o primeiro milagre dele em bodas de Caná, num casamento, onde faltava o vinho naquele casamento. A Santíssima Virgem Maria percebe a falta do vinho e pede para Jesus fazer o milagre. É aquela que nunca negou nada a Deus, Deus também não negou o pedido dela num casamento, do qual foi um casamento em Caná da Galileia, que Jesus estava e realizou ali o seu primeiro milagre, e ele começa então ali, num casamento, a sua vida pública. Então a importância da família. Jesus, tão importante é a família, que Jesus também ele teve que nascer em uma. Ele poderia vir a essa terra como Deus, como Filho de Deus Pai, e vir nessa terra sem precisar vir numa família. Mas Deus quis que Jesus viesse a essa terra através de uma família, porque é assim que tem que ser. Então, Jesus nasce da Virgem Maria pela ação do Espírito Santo, Lucas capítulo 1, como São José, como teu pai adotivo, e Jesus fala ali, Deus fala ali com José, por 4 vezes Deus fala. Ou a importância do homem como o cabeça da casa.
como o líder da casa, a importância do homem. Por 4 vezes, Deus fala a José: José, não tenha medo de aceitar Maria como esposa. O que nela está, a gravidez que nela está, é obra do Espírito Santo. É o Filho de Deus que está ali, o nome dele vai ser Jesus. Filho de Deus Altíssimo. Depois, o anjo de novo aparece a José e fala que é para ele ir para o Egito. Ele vai para o Egito para fugir de Herodes, que queria matar toda criança que tivesse de 2 anos para baixo, para matar Jesus. Porque os magos vieram ver Jesus, adorar Jesus, e ele combinou com os magos de voltarem lá para avisar ele onde é que estava Jesus, e os magos não voltaram. E ele estava com medo de perder o reinado dele. Então Herodes manda matar todas as crianças para que pudesse também matar o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o anjo avisa José como líder, como cabeça da família. É com o cabeça que Deus quer falar da família, sobre as coisas da família, sobre as coisas importantes da família. Deus quer falar com o cabeça da casa, que é o homem. E aí então José vai com a Virgem Maria e com o menino para o Egito. Depois o anjo torna a falar com José, para José voltar de novo para Israel, para a Judéia, para a terra da Palestina, né, para a Terra Santa. Mas quando o anjo pede para ele voltar para a Terra Santa, o anjo de novo aparece para ele, falando que não era para voltar para Israel, para voltar para Nazaré, porque na terra de Israel, lá, naquele setor, naquele lugar que ele ia voltar, onde ele tinha a casa dele, estava reinando ali Arquelau, que era filho de Herodes, um homem mau também. Então aí ele voltou para Nazaré, onde Jesus Cristo cresceu, onde Jesus Cristo se tornou adolescente, até esperando. Passou José, a Virgem Maria. E aí nós hoje não queremos passar dificuldade. José com certeza tinha sua marcenaria toda pronta, né? Na terra dele, em Belém, onde nasceu a criança. Não, nasceu a criança em Belém. Mas na terra dele, onde que a Virgem Maria e eles moravam, tinha toda a sua estrutura, a sua carpintaria. Teve que ir para o Egito, abandonar tudo. Ficou um tempo no Egito, volta, tem que reestruturar a sua vida toda numa outra terra, num outro lugar também. Vai para lá, vai para cá. Isso é a vida da família. Mas o que a família não pode fazer nunca é se abandonar. Sempre tem que estar unido. Teve um momento também que a Virgem Maria vai para Jerusalém para oferecer as primícias na festa, né, da Páscoa, e Jesus se perde da caravana. E por 3 dias ficaram procurando Jesus. Mas como é que Maria e José procuraram Jesus? Se fosse hoje, nos casais de hoje, com certeza um já ia dizer: eu era você, José, que ficou só preocupado em ficar falando aí com os escribas, com os mestres da lei, só sobre a Bíblia, só sobre Deus, e largou a criança à vontade? Não. Ia dar uma tremenda discussão, uma tremenda briga, poderia até dar uma separação se fosse nos dias de hoje. Se eles não fossem tão santos, né? Mas graças a Deus, eles não discutiram, resolveram o problema juntos. Voltaram juntos e encontraram Jesus. E Jesus, parece que na sua resposta de imediato ali, não sabeis que devo fazer as coisas do meu Pai? Mas Maria e José ficaram quietos e depois a Bíblia diz que a partir daquele momento Jesus foi submisso. Então, o importante é que Jesus teve que obedecer, obedeceu também a um pai e uma mãe como qualquer filho nessa terra. Ele teve que obedecer. Então a casa construída sobre a rocha, nós sabemos muito bem que essa rocha é nosso Senhor Jesus Cristo. Essa rocha é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular que os pedreiros rejeitaram, que os povos rejeitaram, que o povo de Israel esperou e veio, e até mesmo o povo da Terra Santa, muitos desprezaram. Então Jesus veio para aquele que eram deles, para aqueles que eram dele, mas o rejeitaram. Jesus está aí para todos aqueles que têm fé.
E aí se formou então nessa terra o cristianismo. Uma das primeiras vezes que os discípulos foram chamados de cristãos, filhos de Deus, Cristos, outros Cristos, cristão. Louvado seja Deus. Jesus é essa pedra que precisa ser o apoio de qualquer pessoa no campo espiritual. Falando no campo espiritual, existe duas pedras que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, nessa terra. Para vivermos e para depois morrermos, que é a pedra que é nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja, que é outra pedra. Quando Jesus, em Mateus capítulo 16, fala para Pedro, tu és pedra, e em ti eu edificarei a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, porque eu te darei a chave do reino dos céus. Ele deu para Pedro, e ali dizia a minha igreja, não as minhas igrejas, não esse monte de igreja aí que os homens estão fundando a todo tempo à torta direita. Jesus, ele deu a chave para Pedro, que foi o primeiro papa da igreja católica apostólica romana, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, do qual ele disse também em 1 Coríntios capítulo 11, que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida, porque todo aquele que come da minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu virei a ele no último dia. Fazer isso em minha memória. E naquele momento muitos foram embora porque acharam aquela palavra muito dura. Realmente muitos estão indo embora e muitos já foram embora da nossa igreja porque a Eucaristia é muito duro para eles. É muito duro dizer que Jesus está ali, pão, e Ele está. Isto é o corpo, isto é o sangue. Isso não é uma aparência, isso não é como se fosse, não é algo aqui, é um simbolismo, não, é real. Jesus não voltou atrás quando Ele falou que aquele que não comer minha carne, não beber meu sangue, não terá vida comigo e não poderá ir comigo para o céu. Ele não voltou atrás. Quem foi embora foi. E é assim que tem que ser. É a verdade da igreja. Então a igreja católica não é só a Bíblia. A igreja católica, ela é também a Bíblia. Mas a igreja nasceu antes da Bíblia. A Bíblia nasceu depois da igreja. A igreja nasceu no Calvário, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E com a força do Espírito Santo, nasceu em Pentecostes, com a força do Espírito Santo dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Paráclito. Ali fecunda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É naquele momento, depois de muito tempo, em que a Bíblia vai ser escrita, nos pergaminhos, nos papiros, nos papéis, nas folhas daquele tempo, nas paredes, nas rochas, em pedras, como Deus deu a Moisés, as pedras da lei, os 10 mandamentos, enfim. Mas para a gente entender um pouco também o que é essa casa construída sobre a rocha, nós precisamos, para a gente poder entender, ficar mais fácil para a gente pode meditar um pouco naquilo que é uma construção nos dias de hoje. Você vê, por exemplo, no Brasil, como é fácil construir casa. Você pega aí uma casa de papiro, você pega, por exemplo, aí barro e com as tabinhas de bambu e você consegue fazer uma casa. Você pega a telha, por exemplo, o telhado, você pega aquela telha Brasilite, Eternite, né, que tem aqui, a Brasilite, Eternite, e você cobre a casa num dia, dependendo do tamanho da casa, você cobre, você faz fechada com madeirite e coloca é assim que eles fazem na favela, felizmente. Por que aqui tem tantas favelas? Porque aqui não tem o frio que tem, por exemplo, no Japão, em outros países na Europa, que é 30 graus abaixo de zero. Quem suportaria, por exemplo, viver numa casa dessa? Sem ter aquecimento, um aquecimento bem projetado, bem preparado para esse frio todo. Que para começar num lugar desse aí, a pessoa não consegue ficar nem muito tempo fora de uma estrutura que tem aquecimento. De um carro, de um ônibus que tem aquecimento, de uma casa, de uma loja, de uma fábrica com aquecimento. Se a casa perde aquele aquecimento ali, é perigoso todo naquela casa morrer, dependendo do tempo. E 30 graus abaixo de zero, morre. Então aquelas casas construídas são projetadas para toda essa estrutura. As casas aqui, por exemplo, na região de Paranavaí, nós temos aqui muito mais areia no nosso solo do que argila, do que barro, do que terra.
Então o que acontece? Para se construir uma casa que pensa, por exemplo, aqui no quadrado, que é assim, no retângulo desse, né? Tudo isso, terra e areia. E aí você constrói aqui, você faz as estacas, as brocas. E por mais que você faça grande ela, com 5, com 10 metros, ela vai ficar solta aqui. Ela vai ficar solta porque ela não está na pedra. Ela não está travada numa pedra. E uma casa, uma estrutura, uma construção, mesmo humana, mesmo física, uma construção para a gente morar, ela só é firme se ela estiver numa rocha. Então, um exemplo, por exemplo, mais um exemplo, eu já construí casa, que eu também já trabalhei em construção há muitos anos atrás, fazendo coisas simples, mas enfim, a gente pegava aí uma cavadeira, 1,5 metro, fazia uma broca e ali enchia aquela broca de concreto e fazia o alicerce com lajota ou com tijolinho, fazia viga, baldrama depois por cima, e ali já levantava as paredes, as colunas, e às vezes fazia até casa de laje assim. Mas com o tempo ela racha, é muito perigoso, é um risco você morar numa casa assim, é um risco a gente espiritualmente fazer a nossa vida espiritual desse jeito, sem base, sem estrutura, sem buscar na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo o firmamento. Ficar aí nessas igrejas que estão por aí, nessas seitas que estão por aí, fundadas por homens, sem base, sem estrutura, sabe? Sem tutano, sem pedigree, não sendo PO, sabe? Não é brincadeira, sabe? É a nossa fé, é a nossa vida, nós estamos brincando. E depois poderemos passar o resto da eternidade no inferno por brincar com a nossa fé nessa terra. Jesus Cristo fala, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Ele é um caminho que ele mostrou o caminho, é a pedra, uma das pedras é Jesus, a outra pedra é a igreja. Fundamental para a nossa vida espiritual. Não podemos viver só com Jesus, dizer que só amo Jesus e adoro Jesus e faço Jesus e não tem a igreja. A igreja que faz é a união, é a comunidade, é a família. Aquilo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vejam como eles se amam, nós precisamos viver junto. E essa estrutura dessa casa, que tem uma estrutura que a gente pode muito bem citar e a gente pode muito bem ter como exemplo de que é uma estrutura feita na rocha, é hoje os prédios. Aqui em Paranavaí tem prédio de 10, 12 andar, não sei se tem mais, enfim. Como que é feito isso? As brocas, elas são furadas até encontrar pedra, para se fazer um prédio desse que tem na cidade de Paranavaí, Maringá, aqui na região nossa aqui. Então, às vezes, vai 30, 40 metros, diz que tem prédios que vai até as brocas furando até 80 metros para achar a pedra. Achou a pedra, começa então ali fazer a broca. Ali que começa a fazer as estruturas com ferro e concreto, na pedra, na rocha. E muitas vezes essa rocha é encontrada abaixo do lençol freático nosso, ou acima do lençol freático, do qual dá toda a estrutura. Então, Zé Paulo Braga sabe muito bem disso, também o Paulinho, né, que está com a gente aqui também, sabe muito bem disso, o Roberto, que são todos engenheiros, né? Tem também a Ellen, que é arquiteta. Meu Deus, quanta gente boa, quanta gente que entende de obra aqui, seu Aparecido, que conhece muito bem, que é mestre de obra toda a sua vida, sabe muito bem o que eu estou falando, que a coisa precisa ter estrutura. Por isso que tem um monte de casa rachada aí, aqui em Paranavaí, tem um monte de casa que eu pinto as casas e eu vejo tanta rachadura e rachaduras graves que entra muitas vezes um dedo dentro. Então isso o que é? Isso é porque a base, o alicerce foi mal feito. O alicerce ficou no ar. Então um caminhão que passa ali, um trator que passa, uma máquina escavadeira que passa ali, que treme aquilo ali e racha tudo. Porque no Japão tem aqueles terremotos. Imagina como que tem que ser feita uma construção de um prédio no Japão. Muitas vezes no Japão os prédios é feito com mola. Não é brincadeira não, é com mola para poder chacoalhar e ele ir. Senão ele não aguenta se ele for firme, ele treme. Não pode ser rígido, por exemplo, diante de um terremoto. E no Japão tem terremoto, tem aquele tsunami. Quanta água que vem daquilo ali. E aí a prova está dizendo aqui, ó, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos. Então a tentação, a provação
vem na família de todos os lados, por cima, do lado, por baixo. De todos os cantos, vem provação, vem tentação e vem dificuldade sobre a família. Desde o começo até o fim da história, a família é a instituição mais massacrada que tem. Porque não adianta se rezar para se ter padre, para se rezar para se ter freira, se não tem família santa. Se não tem família para começar. Eu vejo se rezando muito por sacerdote, se rezando muito por vocação de padre, de freira. Mas, gente, só que se não rezar pela vocação matrimonial, para que ela seja santa, para que ela seja pura, para que viva realmente no sacramento do matrimônio, não vai existir essas outras vocações aí. Nós temos que rezar para as famílias, primeiro para que se tenha famílias, para que se casem no sacramento do matrimônio, homem com mulher no sacramento do matrimônio, porque não tem como nascer criança de um casamento entre homem e homem, entre mulher e mulher, não existe isso, não tem como, entre uma lésbica e outra lésbica, entre um gay e outro gay, e outro homossexual, não existe, não tem como nascer criança, e o mundo acaba se não nascer criança, o mundo vai morrer em você, isso é egoísmo. Um casal também que é casado na igreja católica e não tem filho, e não tem um impedimento justo para isso, sabe? Ele está cometendo pecado. E o catecismo fala que é um pecado grave, você se obter de ter filho, porque você prometeu diante do altar. Eu prometo a Deus ter os filhos que o Senhor quiser e educar nessa fé que eu estou aqui agora professando. Eu prometo ficar com essa esposa, com essa mulher, com esse marido, até o fim da nossa vida, na saúde, na alegria, na doença, na dor, na paz, na tranquilidade, na incerteza, na fé, ou com pouca fé, com dificuldades, com lutas, mas eu não vou abandonar, nós não vamos nos abandonar. Essa é a certeza da nossa igreja. Por isso que a nossa vida tem que ser estruturada. Tem que buscar essa rocha. Como um prédio grande que vai muito alto. Por que o prédio vai muito alto? Porque ele foi muito baixo. Um prédio que muitas vezes está lá com 10 metros de altura, 15 metros de altura, ele está 3, 4 vezes mais de fundura, que ele foi buscar a rocha lá para sustentar. Então, às vezes, você vê uma pessoa pregando a palavra de Deus, fazendo algo para Deus, é uma pessoa que prospera em Deus, nos dons de Deus, espirituais de Deus, mas você não sabe o que está escondido ali na vida daquela pessoa. O secreto dela com Deus. Ali existe toda a fortaleza daquela vida, daquela pessoa, daquela casa, daquele homem, daquela mulher, daquela família. Então, assim, por exemplo, Luiz Miguel um dia perguntou para mim: pai, deu um vento muito forte aqui na região e caiu. Caiu uma árvore muito frondosa, muito grande, que é um pé de carvalho, que precisava 2 homens para abraçar ela. E aí eu mostrei para ele. Falei: filho, vamos lá ver aquele pé de carvalho que rachou e caiu. Aquele pé de carvalho muito grande, caído no chão, rachado no meio. A primeira coisa eu mostrei para ele, falei assim: está vendo que o pé de carvalho, como ele era muito grosso, ele era também oco por dentro? Olha bem, filho, o pé de carvalho, as raízes estão expostas para fora, ó. Não estão lá dentro da terra, estão expostas para fora. Você está vendo o tamanho, filho, desse pé de carvalho? Olha o tamanho das galhas. Olha o tamanho do tronco, o tamanho das galhas. Isso aí tudo, diante do vento, é muito mais probabilidade de cair, de tombar. Jesus fala em Mateus, capítulo 7, né, versículo seguinte ali, fala que aquele que quiser me seguir, larga tudo. Larga tudo e vem. Porque o caminho para o céu é uma porta estreita, não dá para levar muita coisa, não dá para ter muita bagagem, não dá para ter muita folhagem, não dá para ter muito galho, não dá para se ter muita mochila, não dá para se ter muita coisa para levar. Então aquele que quiser me seguir, abandona-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mateus 16. Que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Então aí meu filho olhou e falei assim: olha, e porque também ele é solitário, o pé de carvalho foi solitário, ficou solitário nesse lugar aqui, ó. Então não teve apoio para ele se apoiar diante do vento, diante da chuva, diante da enxurrada, que enfraqueceu as suas raízes, a enxurrada, a correnteza. A chuva foi amolecendo a terra,
E veio o vento, jogou ele pro chão. Não só jogou pro chão, quebrou ele no meio. Porque ele também era oco, era vazio. E aí o Luiz Miguel me mostra a touceira de bambu que tinha logo alguns metros para baixo. Fala, pai, e essa touceira de bambu? Pois é, filha, essa touceira de bambu, olha bem, passou esse temporal, esses dias de chuva, passou o vento, a enxurrada bateu nela, nem efeito fez, nem entrou. Por quê, filho? Porque na verdade uma touceira de bambu, para ela começar a sair um broto, primeiro ela fica meses e meses só lançando raízes para baixo da terra, buscando lá no fundo, lá longe, lá no lençol freático, lá longe, vai buscando raiz. Raiz de bambu você acha, quando você tem uma touceira de bambu, você vai achar longe a raiz do bambu, porque ela fica tempos e tempos afundando a sua raiz para se fortalecer primeiro a sua raiz para depois soltar o primeiro broto. E a hora que solta o primeiro broto, você pode perceber que dentro daqueles brotos vai saindo os nozinhos. Sai desde pequenininho, vai saindo os nozinhos. Os nozinhos são as etapas, são os momentos, né, que o bambu vai crescendo para fortalecer ele. Ele não é como um cano PVC, reto, sem apoio e sem segurança nenhuma e sem fortaleza. Ali são os ferros, como numa construção precisa ter. Então ali é as ferragens do bambu. É o que vai fortalecendo o bambu. E o bambu cresce, muitas vezes vai dar 10, 15 metros de altura. Às vezes mais, às vezes menos um pouco, mais grosso, mais fino. Então é onde que ele suporta. E outra, filho, veja bem, por que que o bambu passou por todas essas dificuldades, chuva, vento, enxurrada, tempestade, e está firme? Porque estão em família. Nós precisamos viver em comunidade. Não dá para a gente viver isolado. Por isso que existe a família. É para na hora da tempestade, na hora da dificuldade, na hora da luta, a gente tenha quem correr. Não dá para a gente viver como uma ilha. Não dá para viver como família.